Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Vamos continuar a nossa série sobre as virtudes humanas, as virtudes teologais. E hoje eu quero tratar com você sobre a virtude da justiça. Inicialmente, a noção que nós temos de justiça, ela se aplica àquilo que está na Sagrada Escritura. A justiça é sinônimo de santidade. Quem são os justos, portanto? São os santos. Foi assim que o próprio Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 6. Bem-aventurado os que têm sede de justiça. O que significa ter sede de justiça? Significa ter sede de Deus, ter sede de santidade. Santo Agostinho, ele vai dizer assim, que Deus, ele tem sede de que nós tenhamos sede dele. Quando Jesus, na cruz, gritou, tenho sede, ele estava gritando, tenho sede de almas, tenho sede de vidas, de corações entregues, confiantes e obedientes ao Pai. Outra definição que nós temos, então, da palavra, da virtude da justiça é esta. É a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe corresponde estritamente. Vamos explicar agora um pouco mais os termos desta definição para conhecer melhor a virtude da justiça. Então, a primeira coisa, a virtude da justiça tem a ver com a vontade, entendendo por tal não a potência ou a faculdade mesma, onde reside o hábito da justiça, mas o seu ato, ou seja, a determinação de dar a cada um o que lhe corresponde. Diz respeito também a uma vontade constante e perpétua. E aí nós temos uma explicação de Santo Tomás de Aquino, que vai dizer assim: isto o reclama a ideia de justiça, para a qual não basta querermos observá-la por algum tempo, num certo negócio, pois é difícil encontrar quem queira agir sempre injustamente. Mas é preciso que tenhamos a vontade perpétua de observar sempre a justiça, ou seja, a fidelidade e a perseverança no firme propósito de ser uma pessoa justa. E ainda nós temos a expressão perpétua, que significa ser justo até o fim, para sempre. E ainda, dentro da definição, outra expressão é de dar a cada um, ou seja, ao nosso próximo. A justiça, ela requer sempre esta dimensão da alteridade, que é a dimensão do outro, de dar o que corresponde, ou seja, o que se deve. E aqui não se trata, então, simplesmente de uma esmola ou de um presente que a gente está dando a alguém, mas do devido, daquilo que cabe ao próximo, porque ele tem direito a isso. É respeitar a dignidade do outro, estritamente, ou seja, nem mais, nem menos do que se deve. Se ficamos abaixo do devido, estritamente, cometeremos uma injustiça. Mas se ultrapassamos o devido, não violamos o princípio da justiça, mas praticamos em realidade a liberalidade ou a esmola, não tanto então a virtude da justiça em sentido estrito. Da definição então que acabamos de expor, se
desprendem com toda clareza as 3 notas típicas ou condições da justiça propriamente dita, que são a alteridade, pois se refere sempre a outra pessoa, não a si mesmo, o direito estrito, porque não é um presente, e a adequação exata, nem mais, nem menos, nem mais, nem menos. As 3 notas, então, que são autoridade, direito estrito e adequação, são essenciais à justiça propriamente dita. Essenciais. Mas a mais importante é a segunda, ou seja, o devido estritamente ao outro. Então nós vamos percebendo a grande necessidade de praticarmos esta virtude no nosso dia a dia. A justiça, então, é uma das 4 grandes virtudes morais que ostentam o estatuto de cardeais, porque ao redor delas, como deve ser a dobradiça de uma porta, gira toda a vida moral. É depois da prudência, a justiça, ela é então a mais excelente das virtudes cardeais, mesmo sendo inferior às virtudes teologais e algumas de suas derivadas, como a religião, por exemplo, que tem um objetivo imediato mais nobre, que é o culto a Deus. Isto a aproxima das virtudes teologais. Pois bem, algumas formas agora de praticar a justiça. No nosso dia a dia, nós vamos nos limitar a algumas breves indicações. Então, alguns pontos. Primeiro, evitar qualquer pequena injustiça. Depois, tratar as coisas alheias com maior cuidado do que as nossas. Terceiro, não prejudicar jamais, no mais mínimo, a reputação ou a fama do próximo. Não contrair dívidas que não possamos pagar em seu tempo devido. Pagar o salário justo. Por justiça social, pagar exatamente os tributos ou impostos justos estabelecidos pela autoridade legítima. E por fim, evitar a todo custo a acepção de pessoas. Resumidamente, nós podemos dizer que a virtude da justiça, ela está sintetizada nas palavras de Jesus: dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.